bom. Então, a partir de agora está sendo gravado. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, só me apresentando aí novamente, tanto para o professor quanto para... Eu vejo aqui que tem uma pessoa externa, certo, da nossa instituição. Então, meu nome é Aureliano, atualmente sou docente aqui da FATEC Cariri. Aqui, a gente está responsável aqui na instituição nesse semestre, né, pela disciplina de Sistema de Esgotamento Sanitário, que é uma disciplina do 4º semestre do curso de Saneamento Ambiental. E aí, né, a gente pensou há semanas atrás em trazer algum colega, algum professor, justamente para ministrar uma disciplina, aliás, uma palestra dentro dessa disciplina, uma palestra remota. E aí a gente fez o convite ao professor, né, o professor Dr. José Lima de Oliveira Júnior, que é aqui colega nosso do IFCE, campus de Juazeiro do Norte. Ok? Bom, então, antes de passar a palavra para o professor, eu vou só fazer uma apresentação aqui do nosso palestrante hoje. Né? Então, conforme eu falei, o nosso palestrante é o professor doutor José Lima de Oliveira Júnior, ele é professor aqui do IFCE Campus de Juazeiro do Norte. Então, o tema da palestra, né, conforme aí está aparecendo na tela de vocês, está compartilhada, é Panorama Geral do Esgotamento Sanitário no Estado do Ceará, ok? Bom, então, fazendo aqui uma apresentação do nosso palestrante, o professor Dr. José Lima de Oliveira Júnior, ele possui graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Regional do Cariri, graduação também em Tecnologia de Construção Civil pela Universidade Regional do Cariri, mestrado em Engenharia Civil e Ambiental e doutorado em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande em 2008 e 2014, respectivamente. Conforme eu falei, é professor efetivo do IFCE Campus de Juazeiro do Norte, no curso de bacharelado em Engenharia Ambiental e Tecnologia da Construção Civil. Atualmente, ministra as disciplinas de Projeto de Estações de Tratamento de Águas Residuárias, Reuso de Águas Residuárias, Introdução à Engenharia Ambiental, Sistemas de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Águas Residuárias 2. Com linha de pesquisa na área de tratamento de efluentes líquidos, tratamento descentralizado de esgotos, seleção econômica e multicritério de alternativas de tratamento, reuso de águas residuárias e modelagem matemática aplicada ao tratamento de águas residuárias. Tem experiência na área de engenharia civil e engenharia sanitária, com ênfase em técnicas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, né, que aí é o tópico o tema da nossa disciplina, e águas pluviais urbanas. Então, professor, de antemão, eu já lhe agradeço, né, o fato de você ter aceitado aqui o nosso convite, lhe agradeço aqui tanto em nome da FATEC Cariri, tanto em nome do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, ok? Então, vou passar aqui a palavra para você, fique à vontade, ok? Então, quem agradece sou eu. Bom dia a todos. Nós estamos hoje com o desafio, né, de tentar colocar para vocês, em um certo tempo, aí, uns 40, 50 minutos, vamos tentar apresentar esse panorama geral, qual é a situação, qual é a nossa realidade, onde é que a gente se encontra quando se pensa em esgotamento sanitário. E eu acho que é um momento feliz pensar nesse panorama exatamente no momento em que o governo aí brasileiro acaba de propor um marco do saneamento aí que promete trazer revolução, não só na forma de gestão do saneamento no Brasil, mas também no aporte de recursos. Se for verdade, isto é, se realmente se concretizar a promessa, né, até 2033 a gente vai ter um aporte de quase R$1 trilhão. É o dinheiro que foi gasto na pandemia, né? 500 a 700 bilhões de reais são esperados. Isso revoluciona, se acontecer, o saneamento no Brasil. É emprego para todo mundo, é desenvolvimento, é infraestrutura, mas também tem uns contras aí que a gente tem que tomar cuidado e perceber, nós que somos da área, nós que somos profissionais que estamos nos formando nessa área. Então, eu espero que essa discussão nossa hoje pela manhã possa dar esse panorama nesse contexto tão importante para nós, quanto sanitaristas. Eu gostaria de propor aqui, pelo menos 4 tópicos,
O primeiro deles, traçar um rápido cenário, né, do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, para que a gente contextualize onde está o Ceará nessa história. Né? Vale a pena a gente lembrar de onde vem o nosso modelo. Então, rapidamente, a gente lembra do Planasa, o nosso PlanSab, e esse novo marco, que é a evolução desse sistema aqui, pelo menos em parte. Né? E onde fica o Ceará nessa história? Onde fica o Ceará nessa história em termos de investimento, em termos da questão do custo de redes em saneamento, que eu gostaria de discutir isso, especialmente o investimento maciço que é feito e qual é o efeito. O investimento versus o efeito desse investimento. A pergunta que não quer calar é essa, e nós devemos fazer essa análise crítica. Mais rede é mais saneamento? E apresentar os problemas das redes que existem, especialmente no momento que nós estamos para avançar para rumo ao que se chama de universalização do serviço, quando pelo menos 80% da população, dos índices de cobertura, passam daí, atingem pelo menos esse nível de 80%. E, rapidamente, concluir isso no contexto do marco de saneamento. Quais são os prós e os contras, também para o Ceará, e os desafios e perspectivas. Nós somos um estado nordestino, nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas carências, e aí, vai ser bom para nós, cearenses, essa coisa do novo marco de saneamento? Então, lembrando, não é nada novo, coisas que vocês já têm conhecido, mas essa é a nossa realidade. São mais de 3,5 milhões de brasileiros nas grandes cidades, nas maiores cidades, ainda despejando o seu esgoto desse jeito aqui. Você anda na sua cidade, não só aqui em Juazeiro, mas na região aqui, no entorno, e essa é a realidade, como nós costumamos dizer no popular, o esgoto correndo na coxia, né? Então, nós temos aqui a situação do esgoto fluindo, esgoto cinza, não. Pesquisas, inclusive a professora Ianice, do Instituto Federal, fez uma pesquisa com os alunos aqui e detectou esgoto cloacal. Nós estamos falando de fezes correndo a céu aberto na sarjeta do sistema de microdrenagem do nosso município, né? Então, nós despejamos esse esgoto irregularmente. A nossa norma, a 13969 de 1997, do tempo que o cão era um menino, já faz tempo, essa nossa norma autoriza o lançamento dos esgotos na galeria pluvial, de água de chuva, desde que tratados. O problema é que ninguém trata. O problema é que isso vai aí in natura, isso vai causar septicidade aí. E o pior, extravasa, né, assoreia, enche de areia, extravasa e vai a céu aberto aí. É complicado. Essa é a nossa situação no Brasil, mas especialmente no Norte e Nordeste. O Norte e Nordeste aparece aqui como essas áreas com a situação mais difícil nesse sentido. As taxas mais elevadas, especialmente já de consequências, ou seja, de DDAs e doenças diarreicas agudas, são, rapaz, 70%, né? 7 das 10 cidades com o pior desempenho na nossa área do saneamento foi dessas regiões. Então, é algo, assim, terrível. Eu trouxe um dado, o mais recente disponível no Sistema Nacional de Saneamento, é do ano passado, e nesse diagnóstico de água e esgoto, a gente já contextualiza aqui, ó, o Brasil com os índices de atendimento urbano de esgoto, índices menores que 10%, normalmente lá mais na região norte, 10 a 20%, região norte, alguns estados, não, só aqui no norte ainda, né, 10 a 20, 20 a 40 é onde o Ceará se situa. Essa é a nossa realidade. Nós estamos muito longe de atingir a universalização do serviço. 40% a 70%, você tem aí alguns estados no centro-oeste, etc., no nordeste, mas no sul, na Bahia. Aí uma situação que começa a ficar mais confortável, já próximo da universalização, é o sudeste. E permita-lhes dizer, eu tive acesso a um relatório do professor Marcos von Sperling, todos vocês conhecem, porque vocês estudam todos nós estudamos com os livros dele, né? E o professor Marcos, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, conversar com ele bastante lá em Campina Grande, ele foi lá fazer um trabalho, e o meu orientador, muito amigo dele, etc., e ele me cedeu
um material do pendrive dele, eu copiei o que eu pude, né, de acesso material com autorização dele, e um dos materiais que ele me deu foi um relatório que foi produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, no estado, de todos os municípios com toda a situação, por exemplo, da estação de tratamento de esgotos. E quando a gente olha para o Sudeste, quem é do saneamento fica meio que com inveja, mas, rapaz, olha só como eles são desenvolvidos na área de saneamento, eles estão quase atingindo a universalização, como nós estamos longe, olha a diferença, e aí você fica com aquela coisa, caramba, né? E o relatório, as fotos e as conclusões são deprimentes. O estado das estações de tratamento de esgoto. Não é diferente com relação à questão das redes coletoras, onde as pessoas entopem, as pessoas jogam lixo, coisas indevidas na rede, aí prejudica. Se nós dermos uma olhada agora, não só por estado, mas se nós formos olhar, ainda com o nosso contexto, em termos de municípios, né, nós temos mais de 5 mil municípios no nosso país. Olha a situação. Percebam, evidentemente, é notório que os municípios no Sudeste realmente estão bem mais assistidos, que, inclusive, é uma herança, que eu diria maldita, do Planasa, do Plano Nacional de Saneamento da década de 70, né, da década que eu nasci. E é terrível isso, porque era o motor nacional, porque era onde se concentravam os detentores do poder, decisor político, etc. Então, e também era o motor nacional de desenvolvimento, então vamos investir nessa região onde se situam as maiores cidades, onde pode ter maior problema de epidemiológico, então tudo bem. Aceitados alguns dos argumentos para se investir só no Sudeste, o resto do Brasil foi esquecido. O Nordeste, quando você olha assim de longe, né, por ali assim, você consegue perceber alguma coisa mais interessante acontecendo em alguns municípios baianos. Quando eu digo mais interessante, quanto mais escuro aqui, melhor, né? Maior de 70%, entre 40% e 70%. É uma variabilidade muito grande, entre 40% e 70%. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a quantidade de municípios ou sem informação, ou que preencheram um formulário simplificado, que, na verdade, não diz, não vou dizer nada, mas não diz muita coisa de substancial a respeito da situação de saneamento naqueles municípios. Agora, eu queria, antes de seguir nesse assunto, eu queria pincelar a questão do contexto brasileiro em relação a abastecimento de água. Porque, veja só, se você olha, esse azul aqui agora é água, não é mais esgoto. Olha o Ceará. Eu acho que surpreende, não é? E a pergunta que eu faço, como assim 40% a 90% de índice de atendimento urbano de abastecimento de água? Então, quando a gente pensa em esgoto, parece um luxo para o cearense, na medida em que ele ainda nem tem água encanada. Então, olha só, o Brasil aqui, muito bem, obrigado, né, com índices maiores de 90%, costuma-se dizer aí nas palestras no meio do mundo aí que o Brasil já atingiu a universalização do serviço, né, do indicador IN 023, né, que representa a representação ali do índice médio de atendimento urbano por rede de abastecimento d'água. Você diz, condição aí do Brasil de abastecimento d'água, nós já atingimos a universalização. É mesmo. Mas olha o Ceará. Não é interessante? Aí vamos pensar em esgoto. Vai investir em esgoto? Claro, vai investir em esgoto. Mas entenda que muito dos nossos municípios ainda não tem abastecimento de água. Parabéns para o Projeto São José, que levou abastecimento rural. Eu tive a participação, eu tive o privilégio de participar como projetista em várias comunidades, excelente, mas nós ainda estamos longe. Nós estamos aqui, pela hipsometria aqui, né, de 40% a 60% dos... Vamos lá, vamos ser misericordiosos, alguns ali, lá pela região ali mais do centro do estado, 60% a 80%, mas olha só, muitos dos municípios ainda entre 40% e 60%
com cobertura de abastecimento de água. Então, como pensar em esgotos se muitos dos nossos municípios ainda nem sequer têm água? Quem está aqui no Cariri está no oásis. Nós temos água. Talvez ali, lá mais no norte, próximo do litoral, alguma água, mas por conta da nossa infraestrutura hídrica. A questão é que o resto do estado é na pedra, como diz o Matuto, né? Deu na pedra, você cava e não tem nada, e se cavar, tem que cavar profundo para encontrar água salobra. Então, essa é uma situação difícil que nós temos como sanitaristas, como técnicos, tecnólogos da área, enfrentar. Nós vamos lidar com escassez hídrica, nós vamos lidar com problemas da ordem de abastecimento de água ainda. E esgoto? Esgoto é importante. Inclusive, por exemplo, o projeto São José, ele enfrentou um problema, né? Ele foi denunciado isso até pelos agentes do PSF, do Programa de Saúde da Família, porque se identificou claramente, e eu dizia isso na época, numa palestra que foi possível lá apresentar no Memorial Padre Cícero num evento, eu disse naquela época, eu disse, olha, levar abastecimento d'água para as comunidades rurais, onde as pessoas tomavam banho de cuia, e agora eles têm 100 litros por habitante por dia disponível para usar, vai gerar poluição difusa, vai fazer o esgoto correr a céu aberto, vai causar problema epidemiológico. Olha, foi o que aconteceu. Houve a denúncia de muitos PSF, o pessoal que, nessas regiões, identificando problemas, aumento de doenças de veiculação hídrica nas comunidades que receberam abastecimento de água. Claro, receber abastecimento de água sem receber esgoto é problema. Você resolve um e cria outro. Também, eu penso que é problema chegar e investir maciçamente em rede de coletores de esgotos, quando existem ainda muitos dos nossos cidadãos sem nem direito ao abastecimento de água encanada. Eu penso que nós temos que reavaliar essa situação. Mas deixa também, nesse contexto, falar um pouco do tratamento, porque eu sou da opinião que, como diz aquela propaganda antiga, não basta ser remédio, tem que ser gelol, né? Não basta ser pai, tem que participar. Pois bem, não basta coletar o esgoto, tem que tratar. E nós também temos um problema com o tratamento. Olhe o mapa, né, a hipsometria aqui, olhe o CINIS aqui, mais recente, relativamente ao índice de tratamento de esgotos. Tá complicado. Então, veja, coletar o esgoto e não tratar, no meu entendimento, é você gerar mais problema do que solução. Na verdade, você pode até coletar, e o objetivo é nobre e é importante do ponto de vista de saúde pública, afastar as excretas, minimizar o impacto, evitando que agora essas excretas vão infiltrar e contaminar o aquífero, e especialmente em uma região como a nossa, bacia sedimentar. Certo? Mas a esmagadora maioria do nosso estado não é bacia sedimentar, é cristalino. Mesmo assim, vamos lá, vamos coletar e vamos mandar. Mandar para onde? Mandar para rios intermitentes, nós estamos no semiárido, né? Precipitação aí 400 milímetros, né? 700 milímetros estourando. Né? Nós temos o privilégio aqui de ter quase 1 metro, né, de precipitação nessa nossa região aqui. De novo, no Cariri é um oásis, mas o resto do Ceará não. Então, aí você lança o seu esgoto in natura em um córrego intermitente. Causa problema. Mais problema do que solução. Então, eu sou da opinião, eu advogo a opinião de que se vai implantar um sistema de saneamento, de esgotamento sanitário que seja completo. Tenha a rede e tenha o tratamento. Essa coisa de afastar as excretas é um segundo ponto, né? A rede afasta, né? Para longe do centro urbano. Mas isso é conversa de professor na sala de aula, né? Isso é teórico, é tudo muito bonito. Na prática, afasta mesmo, é algo que nós vamos ver aqui em relação aos problemas. Mas deixa-me chamar a atenção para fechar essa nossa discussão do tratamento sendo tão importante como a implantação de redes coletoras, é que agora, não muito longe, né, desses dias, há 5 anos atrás, foi feito um estudo interessante, né, na nossa região aqui do Cariri, a CAGES, junto com
com a Agência Reguladora de Serviços do Estado e o Instituto Federal do Ceará também participou, e a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, detectaram na nossa região uma relevante redução da qualidade de águas subterrâneas. Há poços na CAGES, atualmente, vocês sabem disso já, que foram desativados por presença de nitrato. Então, nós temos esse problema. Professores aí do Centec, na época, participaram da pesquisa que demonstrou contaminação por nitrato em nossos poços. Contaminação também por metais pesados, porque nós somos uma região aqui importante de galvanoplastia do Brasil, né? De ourivesaria e etc. Então, perceba o problema. Vamos colocar rede de esgoto. Vamos, sim, e o tratamento? Não trata não. Então, deixa aí. Segue aí no rio, vai pro rio Salgado e o rio Salgadinho vai bater no meio do mar, lá, igual São Francisco. Não podemos fazer isso. Nós temos que pensar de forma integrada. Precisa de abastecimento de água para as populações que ainda não tem, não está universalizado, pelo menos no nosso estado não parece estar. Nós precisamos de rede coletora de esgoto, porque as cidades têm abastecimento de água e corre a céu aberto, e nós temos agora a realidade do Covid-19, que já foi detectado no esgoto, evidentemente, as pessoas lavando a mão direto, né, lavando aqui, assoando o nariz, fazendo as suas abluções matinais. É claro que o coronavírus vai parar no esgoto, não é surpresa nenhuma, e esse esgoto está correndo a céu aberto, e vai contaminar e recontaminar as pessoas. Então, é um problema sério. Mas a qualidade das águas subterrâneas no Cariri, para nós, é um problema estratégico. Por quê? Se essas águas forem contaminadas irremediavelmente... professor, mas nós temos 8 castanhões aqui debaixo do Cariri, não tem problema não. Se nós mantivermos esse tipo de pensamento, à luz da percepção da sustentabilidade, em alguns anos, meus netos, os netos de vocês, bisnetos, não terão água de qualidade e vão ter que fazer que nem a Alemanha. Tem que beber a própria urina, tratando o esgoto aí a mais de $10 o metro cúbico. Faz as contas. Uma caixa d'água a R$50, né? R$50 por uma caixa d'água de 1.000 litros. Né? Hoje a gente paga na CAGES o quê? R$2? Uma caixa d'água de 1.000 litros. Então, que água nós teremos? E já agora, os cearenses estão bebendo a própria urina aqui na região do Cariri, porque é água de contaminação com nitrato. E vocês sabem, como tecnólogos e técnicos da área, que nitrato é contaminação antiga, é contaminação velha. Esse material foi percolando ao longo aí das décadas e chegou na situação mais estabilizada possível do ciclo do nitrogênio. Acabou-se ali, já está há muitos anos contaminado. Então, essa é a nossa situação quando a gente quer traçar, vamos dizer, um panorama do saneamento e também do esgotamento sanitário nesse contexto, porque eu penso que não dá para pensar só em rede, tem que pensar no tratamento também. Muito bem. Gostaria que você observasse agora, dando um zoom e vendo o Nordeste se aproximando daqui a pouco do nosso estado, né? Nós temos, na verdade, muita desinformação, nós não sabemos, não conhecemos o nosso sistema. Cadê os técnicos? Cadê os tecnólogos? Cadê os profissionais que vão para as secretarias de meio ambiente dos municípios, que vão para a Secretaria de Estado, que vão atuar no sentido de criar o banco de dados, de organizar esse banco de dados, de suprir o governo federal desse banco de dados, porque sem dados você não tem como diagnosticar a realidade. Sem diagnóstico da realidade, como é que você vai fazer política pública? Não tem como. Então, precisa de vocês, precisa dos profissionais atuando nos municípios, atuando no seu contexto, para gerar esses dados, para publicar, para poder disponibilizar isso, para que haja gestão. Nós temos muita informação incompleta e os índices são muito variáveis, né? Você vai de 10% a 70%, é uma enorme variabilidade que nós não podemos confiar nessa situação média do nosso saneamento brasileiro, né? Infelizmente. Deixa eu agora ir para o Planasa, Plansab e o Marco Saneamento, porque olha o que é que acontece relativamente à questão do Planasa. Nenhum de vocês talvez fosse nascido nesse tempo aqui, né? Nem eu era, né? Faltava 2 anos para me nascer. As companhias estaduais que foram criadas naquela época, né? Minha mãe trabalhava lá na KN, né? E depois virou CAGES, né? E foi criado esse modelo nacional, né? O plano de água e saneamento no Brasil, que para substituir um modelo mais arcaico, mais antigo, a ideia
era agora criar concessões para os estados. Antes era só os municípios bem bem incipiente, sem saber fazer a gestão, não tinha disponibilidade, não tinha investimento, não tinha competência técnica, não tinha profissional, não tinha engenheiro, não tinha técnico, não tinha tecnólogo, não tinha ninguém. Então, aí, esse Planasa nasceu exatamente para trazer essa expansão da infraestrutura de saneamento no país, e se concentrou no Sudeste. Claro, em 1970, o Brasil, Ceará, daqui para Fortaleza, em 1970, era estrada de terra, estrada vicinal daqui para Fortaleza, para a capital, em 1973, né? Então, a nossa situação era a pior possível. E aí foi avançando, mas como se criou uma política, né, e uma política de concentração, né, aonde está o dinheiro circulando, aonde está o desenvolvimento, aonde está o motor industrial do país, nacional, aonde está também, é claro, né, o rico, né, o investidor, o industrial, onde estão as pessoas mais abastadas economicamente, a tendência natural, né, desse nosso mundo injusto é de concentrar onde estão as pessoas aí, né, da sociedade, né, e tal. Então, veja a nossa situação. Ficou concentrado no Sudeste, claramente, você vê isso pelos dados atuais. E aí, na nova Lei Federal de Água e Saneamento, já em 2007, né, 11.445, tinha exatamente esse alvo, né, de levar o saneamento para rumo a a universalização. E foi investido, eu sou testemunha disso, na minha pesquisa, eu constatei um aumento da ordem de mais de 130% em investimento de saneamento, em comparação com governos anteriores, né, eu fiz um estudo de todos os dados do Sinis, desde quando começou, 1995, até 2011, na época que eu estava fazendo o estudo, e nós constatamos esse incremento de mais de 130% no investimento em saneamento. O problema é que essa forma de investir em saneamento ainda era aquela forma antiga, advinda lá do Planasa. Mesmo com a nova lei federal, ainda se manteve o conceito antigo, arcaico da gestão do saneamento, que é a gestão do saneamento do saneamento centralizado, né? Rede fazendo tudo convergir para uma única estação, super, ultra, hiper, mega estação de tratamento de esgoto no ponto mais baixo da subbacia, né? E existem outras alternativas à gestão descentralizada do saneamento que o Brasil, eu digo assim, não conhece. Ele faz, mas não conhece. Ele faz sem saber o que está fazendo. Ele faz sem normatização, sem estruturação, sem garantir que haja uma institucionalização da prática, né, e um provimento técnico, de arcabouço técnico para os profissionais saberem que existe. Olha, existe a centralização do saneamento, é assim que ele funciona, esse é o modelo. E precisa fazer, em algumas situações, dessa forma. E existe também a descentralização do saneamento. E precisa também pensar nisso aqui, porque essa situação aqui economiza dinheiro pra caramba, em muitas situações. E nós não temos todo esse dinheirama, não, né? Então, é gestão. E aí, não foi investido, mas eu constatei no estudo crescimento pífio dos índices de cobertura, tanto de rede coletora, como de tratamento, de estação de tratamento de esgoto. Ah, professor, mas sabe por que foi isso aí, não? Isso aí foi porque foi desviado dinheiro para corrupção, homem. Verdade. Não podemos fugir da nossa realidade. Houve desvio? Houve. Mas, além disto, além de ter havido desvio, e houve, deve ter havido, é uma cultura maldita nossa, do povo brasileiro, essa corrupção, mas também o modelo investe muito dinheiro de forma... gasta muito para tratar só um ponto aqui, colocar a rede só num ponto aqui, colocar só uma grande estação de tratamento só num ponto aqui. E aí não pulveriza as ações de investimento em saneamento para mais municípios. Então, houve aumento de investimento? Houve um aumento, eu constatei no estudo, é verdade, não é fake news, não é nada.
Houve universalização? Não, não houve. E estamos longe. Vai ser necessário agora, pelo novo marco, investir quase R$ 1 trilhão se nós quisermos atingir essa universalização. E aí eles estão falando, não é nem a universalização conceitual de pelo menos atingir 80%. Estão falando de 100%. 100% de cobertura de rede, 100% de cobertura de tratamento, 100% de... Rapaz, se for verdade, como diz o Matuto, é de arrupiar, né? É de alegrar todo mundo da área. Então, o projeto previa considerar cada localidade, vendo as suas vicissitudes, etc., e também buscar o uso de tecnologias apropriadas à capacidade de pagamento. Tudo bem, foi feito, mas a coisa não andou, especialmente porque o PAC, né, foi inclusive da era Lula, o Programa de Aceleração do Crescimento, não saiu do canto, né, não acelerou nada. Lamentavelmente, precisamos fazer essa crítica. O programa de aceleração de crescimento, eu acho que tinha água na gasolina, o carburador tossiu, a injeção eletrônica lá não deu certo e o carro não saiu do canto. Avançou, mas avançou muito pouco. Por várias razões. Foi feito investimento maciço em saneamento? Foi feito. Foi feito aporte, foi feito chegar? Foi. Mas tem um problema. O problema é que os projetos que foram feitos eram muito mal feitos. E quando chegava na realidade da obra, tinha tanta situação diferente do que estava em projeto. Por exemplo, o cara chegava, não, aqui eu tenho 1.780 metros cúbicos de escavação de primeira categoria, 2.370 de escavação de segunda categoria, metro cúbico, e tenho aí 800 metros cúbicos de escavação de terceira categoria de rocha. Quando chegaram lá, tinha 2.700 metros cúbicos de rocha. Não fizeram sondagem, fizeram o projeto de todo jeito. O projetista não foi nem lá fazer a visita, mandou a topografia pelo AutoCAD por e-mail. O camarada fez, ganhou a licitação para fazer esse projeto, fazendo conchavo. Resultado, faz um projeto pífio, entrega o projeto, quando chega lá, aprova. Aprova por quê? Porque tem as propinas para aprovar. Lamentável isso, mas nós estamos vendo isso o tempo todo no nosso dia a dia, os escândalos de corrupção que têm acontecido em nosso país e que a próxima geração de profissionais, a próxima geração tem que alterar isso, tem que mudar esse tipo de situação. Mas aí o projeto chegava lá, às vezes passava mesmo sem ter condições de passar, e aí, infelizmente, quando chegava lá, precisava refazer tudo, precisava recompor, inclusive, a orçamentação, de maneira que obras que foram orçadas em 8 bilhões de reais viraram obras de 23 bilhões. Parte disso, desvio de verba, sim, não quero discutir isso, mas eu quero levar aqui para o aspecto técnico. A incompetência de nós profissionais de engenharia por elaborar projetos de engenharia mal feitos, né? Sem falar na nossa burocracia emperrando a aceleração. Bom. Então, vamos agora tentar concluir essa nossa discussão. E nós nessa história? E nós, e o contexto estaria? Onde está o Ceará? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês em relação a esse panorama geral cearense é a linha do tempo de investimento em saneamento no nosso estado. Olha só, rapidamente. 1971, passa a vista aí, ó. Fundação da Companhia da Água e Esgoto do Ceará, CAGES. Era KN, né? E virou CAGES. Aí, em 1981, 10 anos depois, obras iniciais da construção da estação de tratamento de água ETA do Gavião, né? A estação responsável pela demanda de abastecimento de onde? Lê aí como é? Na capital e região metropolitana de Fortaleza. 1981, só existia Fortaleza. Ceará é Fortaleza. Quando Tasso Gereissati ganhou a eleição, ele fez toda uma reestruturação, né? Ele, como bom administrador, temos que reconhecer, ele foi lá e transformou Fortaleza uma cidade para inglês ver. De maneira que onde você vai no Brasil hoje, se diz, tu é cearense, como é que tá lá Fortaleza? O povo pensa que o Ceará é só Fortaleza. Mas dá uma olhada no timeline do saneamento cearense. Quando construído aqui, capacidade absurda aqui, né? De 3 metros cúbicos por segundo, depois hoje é 10,
isso é dado de 2016, 10 metros cúbicos por segundo. Imaginou 10 mil litros d'água fluindo a cada segundo, dá para imaginar um monte d'água. Mas em 1992, é a construção do sistema de tratamento de esgoto do Distrito Industrial de Fortaleza, Maracanaú. Olha só, Distrito Industrial da capital da Europa. Observe, o interior, eu já estava trabalhando numa obra de saneamento aqui na CAGES, em 1991 até 97, na CAGES, lá no grupo de trabalho de obras da fiscalização da obra, e existia uma grande obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Juazeiro do Norte e da ampliação do sistema de abastecimento d'água, trocando aquelas redes antigas de manilha de barro vitrificado por PVC, né? E construindo vários reservatórios de controle, etc. Mas, olha, não aparece aqui no timeline. Por quê? Porque o interior é esquecido. O interior do Ceará é esquecido. O Ceará, ainda hoje, por conta da cultura, eu não sei o que é que acontece, é Fortaleza. Né? Em 1993, obra do Canal do Trabalhador, uma obra mega, executada em menos de 90 dias, para abastecer aonde? Fortaleza. Passando pelo interior todinho, o povo seco, só língua de papagaio. Mas Fortaleza abastecida com água disponível. Pode gastar aí, meu patrão, que tem água para nós, certo? Vinda lá do interior pelo Canal do Trabalhador da capital. Eu estou fazendo uma crítica ácida, porque essa é a situação do panorama geral do nosso saneamento que foca em Fortaleza. 1997, obras da estação de condicionamento do esgoto. Olha, Fortaleza de novo. 98, aí a CAGES inaugura aqui o SECOP, o moderno centro aqui, automatizado, também ali. Em 2003, o tratamento de odores e de condicionamento aqui, também naquela região. Quando você vai em 2005, a obra de ampliação de uma ETA, da ETA Gavião, também em Fortaleza. 2011, ó, já estamos no século XXI, instalações de laboratório de controle, né, análise fisicoquímica, microbiológica de Fortaleza. 2012, obra aí de expansão da ETA Oeste, na cidade de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Eusébio, ali é uma coisa só, né, tudo ali é distrito industrial, então é quase que uma conurbação. 2013, instalação de uma linha de reforço. Olha, o povo está gastando muita água, mas o povo quer água, fortalezense, né? Fortalezense não, o cearense precisa de água, né? Então vamos mandar água, mais água para Fortaleza. E o povo aqui na pedra, né? Sem água. 40% a 60% do estado, vocês viram lá do resultado do Sinis do ano passado, e o resto sem água, né? E o resto tomando banho de cuia. Em 2015, um dia desse, conclusão das obras da linha de reforço. Então, onde está o Ceará? Essa é a grande questão que eu quero trazer para vocês, fazerem uma análise crítica, né? Como diria, né, o meu avô muito sabido, né? Ele dizia esse poemazinha, não sei se foi ele que compôs ou não, mas ele dizia: adeus, Ceará ingrato, nunca mais eu vejo tu, parto com ferrugem nos dentes e teia de aranha no... Completa aí, eu não posso completar, né? Então, vamos olhar a nossa situação. Diarreia. Olha o gasto milionário com diarreia em nosso estado. Então, tomem nota. Pode botar a nota aí. O interior do estado continua atolado na reticência. Você sabe do que eu estou falando. Onde está o Ceará? Dá uma olhada. Eu fiz um zoom aqui do mapa do Sinis e você observa. Olha o Juazeiro do Norte aqui, é o coração, né, do Cariri, né? Bem aqui. Ó. Olha a nossa situação do índice de atendimento urbano de esgoto, de 20% a 40%. Mas nós temos um sistema de lagoa australiano, nós temos um sistema descentralizado de WASB aqui, em pelo menos 2 bairros, que eu estou me lembrando aqui agora, não está desativado, por questão de vandalismo, outro problema, né, social. Mas olha só, olha a variabilidade, olha formulários simplificados, vários municípios que não informaram na prática nada, ou muito pouco, e muitos sem informação. E os que parecem ter alguma coisa ainda estão longe de se atingir o ideal do ponto de vista. Então, quer dizer, nós temos uma situação onde mais da metade do estado, né,
você tem uma situação em que o esgoto ainda continua correndo na coxia, como diz o Matuto, né? Então, 57% dos municípios do nosso estado destinam os esgotos de forma mais inadequada e inimaginável possível, né? Para você ter uma ideia, há casos em Juazeiro do Norte, em que as pessoas, a cacimba seca, a cacimba no fundo do quintal, a cacimba, onde puxava água para abastecer a casa, está contaminado com o lençol, está em contato com o veio de água do lençol. E aí a cacimba seca por quê? Porque houve o rebaixamento do lençol freático. Aí a pessoa, não vou cavar, né? Secou, não tem mais água não. Pronto. Aí aparece a CAGES, abastece, né, com água, com canalização passando na frente, liga, faz a ligação, e aí aquela... Não, fazer o que com essa cacimba? Vai ficar um menino aí dentro, joga lixo. Aí joga lixo dentro da cacimba. Até entupir. Menos mal. Mas menos mal não sabe por quê? Porque fica chovendo e fica lixiviando. Mas sabe o que é o pior? O pior não é isso. Casos que foram identificados aqui em Juazeiro do Norte, de cacimbas, que o camarada foi de saber construir um banheirozinho. Vamos ligar para onde? Não, liga ali, ó, já tem uma fossa cavada. Não precisa cavar a fossa, não. Liga na cacimba. E ligaram o esgoto cloacal, tudo que vem do reinado de Elizabeth, lá do trono, vai direto para a cacimba. Olha só que absurdo. E você liga a contaminação fecal diretamente em contato com o veio. Quando chove, que há um ressurgimento do lençol, há um aumento do lençol freático, aí você entra em contato direto com fezes. Que triste. Essa é a nossa realidade. E deixa eu lhe dizer, a única água que nós temos aqui na região do Cariri para abastecimento humano, para usos múltiplos, é o nosso lençol. E está grandemente contaminado. Então, tome nota, o interior continua atolado, você sabe aonde. Se você der uma olhada mais nesse dado, e aqui eu vou tentando já finalizar, Fortaleza, por exemplo, vendo aqui os imóveis, conexão com a rede de esgotos, você tem 476.273 imóveis ligados. Mas contra a rede você tem rede passando e você tem quase 80 mil não ligados. Vamos olhar Juazeiro do Norte. Nós temos 23.676 imóveis de Juazeiro do Norte ligados. Mas nós temos absurdos 14.729 que tem a rede passando em frente e não está ligado. Então, quando você me pergunta onde está o Ceará, eu vejo o Ceará dessa forma. Né? Mas olha aqui, nós temos ligações, olha, no Ceará 489.496, aí quando soma imóveis interligados na rede, 617, imóveis não interligados só são 190 mil. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque nem tudo que reluz é ouro, 489 mil no Ceará todinho, quase tudo é em Fortaleza. Quase tudo é na capital. Então, a implantação do sistema da rede lá não corresponde necessariamente à melhoria das condições sanitárias da comunidade beneficiada. Você implanta o sistema e, por razões de cultura, por razões econômicas, por razões de desinformação, a comunidade não adere à rede. Então, não adianta remédio, tem que ser gelol, né? Não adianta ser pai, tem que participar. Pois não adianta implantar sistema de esgotamento sanitário se não houver ligação à rede. E nós não temos uma legislação com poder de polícia para obrigar as pessoas a ligarem. Sou até estranho isso numa democracia, no Estado Público de Direito, né? Muito estranho. Mas eu penso que algo tem que ser feito, e nós, na academia, nós, no setor educacional, procuramos fazer a cabeça, persuadir, arrazoar com os profissionais que estão sendo formados para que eles alterem nos próximos anos essa realidade. Você já viu isso aqui em algum lugar? A rede de esgoto está bem ali, está passando, tem rede de esgoto, mas olha aqui a situação. Aqui tem rede de esgoto, mas olha onde é que está. Aqui tem rede de esgoto conectada nas casas, a caixinha, seja pelo sistema convencional, de cada casa com sua ligação, seja pelo sistema condominial, que é um sistema que eu sou meio contra, né? Eu sei que alguém vai jogar pedra em mim por eu dizer um negócio desse, né? Uma professora no mestrado jogou
né? Mas professor, às vezes, está só lá na faculdade, olhando gráficos de livro, né? Professor, eu participei da obra, eu vi os problemas, quando ligou, eu vi o que foi que aconteceu. Não por conta do problema, que o sistema não funcione, mas é porque nós temos outros problemas de cunho social. Então, é um negócio. Você já viu isso aqui em algum lugar? Esgoto ligado sem tratamento, aí assoreia, certo? Enche de areia. O serviço público não faz o serviço de remover esse material para dar um destino adequado. Olha o que é que acontece. O esgoto aflora e fica a céu aberto. Mas que é esgoto cinza? Esgoto cinza não. É esgoto cloacal. Quem não já passou ali no Shopping Center Cariri, entre o Hospital Regional, e tem uma piscina d'água correndo, e às vezes você passa e aquele fedorzinho, sabe? Aquele cheirinho de perfume francês, de Azarro, de Chanel 5, né? Coisa linda. Absurdo isso, certo? Estou sendo lúdico aqui, para a gente rir um pouco, porque a situação não é lá muito boa, não. Nós temos galerias de drenagem, como eu já referi, empregadas para ligação clandestina de esgoto sem tratamento prévio. A norma 3969 não preconiza isso, não. O que ela preconiza é que a gente pode lançar desde que trate antes. Mas como a gente não trata, acaba virando uma ligação clandestina de esgoto, e pior, esgoto com fezes. Né? Nós temos a acumulação e nós temos aí esse aporte terrível de areia para os sistemas, e não é só da drenagem não, de esgotos também, tanto que a CAGES implantou caixas de areia de rede. Isso é uma inovação, ninguém não vê por aí nos livros de engenharia sanitária, mas a CAGES implantou e com sucesso, para poder minimizar a quantidade de areia que chega nas elevatórias. Então, essa é a nossa situação. Essa é a nossa situação. Juazeiro conta com essa cobertura da ordem de 60%. Aí você enche os peitos e diz, olha aí, minha cidade é saneada. Primeiro, não atingiu a universalização. E segundo, olha, 22 mil ligações só prediais foram feitas. Falta mais 15 mil. Ou seja, foi investido dinheiro absurdo. Eu acho que na época 9 milhões, arredondando, 8 milhões de lá vai pedra na placa da obra, 9 milhões de reais em dinheiro de 1991. Era muito dinheiro, viu? Era muito dinheiro. Mas olha a realidade de Juazeiro do Norte. Olha o ProSanear, que foi uma verba que veio da Alemanha, do KfW aí, para investir, né, nas chamadas ProPur Technologies, né, rede coletora condominial. Não que não dê certo, dá certo, mas a população não tem a educação. Aí, olha só, joga lixo dentro, entope, tem a briga de vizinho, aí entope a ligação do outro vizinho, é aquele sistema que vocês já aprenderam na disciplina, ou então vão ver ainda, é o sistema intramuros, né, aquele que você faz a conexão por dentro dos lotes das casas, pelos muros das casas, você faz a rede coletora ainda em tubulação de PVC 125 milímetros ou 100 milímetros, e você vai interligando, chama um condomínio, né, e tem uma caixa de ligação do condomínio que leva para o posto de visita. Essa é a nossa realidade. Isso aqui é esgoto bruto cloacal. Criança, o velhinho, olha o Covid aí, gente, na casa do povo, em Juazeiro do Norte. Tá vendo a nossa situação? Do ponto de vista de abastecimento d'água, o Ceará não foi para muito lugar, não, né? Ele ainda está aqui, ó, naquela faixa, já que a gente conhece, em torno de 130 litros por habitante por dia, não aumentou muito, não, certo? Então, em termos de demandas, olha, está aumentando o consumo de água e, portanto, é necessário implantar esgoto. Não é nem por conta do aumento da demanda, é porque nós ainda nem sequer temos abastecimento de água em muitos dos nossos municípios, e muitos dos municípios que já têm abastecimento de água estão atolados na situação terrível, lastimável em que nos encontramos, né? Então, vamos encerrar, né, mostrando isso, certo? Que nós temos esse problema da interligação do sistema de esgotamento sanitário, porque as pessoas não sequer aderem ao sistema. Então, nós temos aí a desvalorização do serviço por parte das pessoas. Outra realidade terrível é o mau uso da rede. Então, nós temos, eu sei de exemplos terríveis de casos em que o camarada foi fazer a manutenção da rede, isso foi em Fortaleza, não foi aqui em Juazeiro, graças a Deus nunca aconteceu isso em Juazeiro, que eu saiba, mas em Fortaleza o camarada foi limpar na rede, o camarada tomou lá a lapada de cachaça, abriu o PV e desceu lá dentro do PV com
com esgoto até aqui, fui lá mexendo para tentar desobstruir, né? Para tentar desobstruir o posto de visita, a rede, né? Você ia, os camaradas estão botando pedaço de pau aqui dentro, quando puxou aqui, era um braço de um cabo em decomposição, quer dizer, o pessoal mata e abre o posto de visita e desova o cadáver dentro do posto de visita. É uma tubulação de um coletor-tronco, né, de 300, 400, 500, 600 milímetros, começa a passar o que for, né, e as bactérias anaeróbias fazem o serviço de decomposição. Então, nós temos problemas terríveis, mas a grande parte é desobstrução da ligação, desobstrução da rede. Por quê? E é significativo, ó, é classe A, porque o pessoal joga tudo que não presta dentro. Né? Então, nós temos dificuldades aí, a recuperação do passeio, é constantemente gastando dinheiro com isso, porque obra mal feita, faz a caixa de ligação mal feita, concreto com a dosezinha bem pouquinho, porque a outra verba, só a verba mesmo para fazer direito, só se lá sabe-se Deus onde foi parar. As questões de interligação do esgoto, desobstrução da própria rede, recuperação de pavimento, mas nós temos problema muito nessa parte da ligação. Mau uso da rede. Nós temos intrusão de elementos estranhos, nós temos vandalismo, gente que rouba o PV aqui, ó, tem o tampão de ferro fundido, né, e ele rouba o PV para poder vender lá no ferro velho, então, para poder dissolver o aço lá, ele vende no quilo lá, sei lá, meu Deus, para fumar crack, ou quem sabe até para comprar 1 quilo de feijão para comer. Mas o fato é que as pessoas, essa é a nossa realidade. E outra coisa terrível, nós temos contribuições parasitárias, que eu nem sei dizer ao certo se no Brasil realmente nós somos separador absoluto, pela norma, né, esgoto aqui e drenagem de água pluvial ali. Na prática, o que a gente vê é que nas casas onde foram feitas as ligações, as pessoas, infelizmente, fizeram a ligação na canalização do tubo PVC de 100 milímetros, vocês pagam instalação hidrossanitária, sabe do que eu estou falando, sai dali da casa e é para ir, na verdade, para a sarjeta, e ao invés de ir para a sarjeta, na coxia, como a gente chama, ao invés de ir para a sarjeta, vai para dentro da ligação predial da CAGES. Quando chove, você tem aquela coisa linda, né? Todo mundo esperando o ônibus ali na Avenida Alto Gomes, e o PV extravasando, meu irmãozinho. Água de chuva, mais esgoto, e aí as motos passando e melando todo mundo que está bem cheirosinho para ir trabalhar. Quer dizer, lembra quando eu falei que nem tudo que reluz é ouro? E não sei se mais rede é mais saneamento e mais saúde. Por quê? Porque antes, essa excreta estava lá para debaixo do chão. Tá certo, estava indo contaminar o aquífero, tudo bem, outra discussão. Mas agora você traz a excreta para a rua, para o nível da rua, do pavimento, porque os PVs ficam extravasando, né? E aí eu aproveito aqui para dizer o seguinte, quando você estiver andando de carro, de moto, certo? E você vê um PV extravasando sem estar chovendo, pelo amor de Deus, certo? Ligue a seta de alerta, pare, vá bem devagarzinho e não espalhe não, porque ali você está espalhando aerosol, você está colocando, contaminando seu carro, chega dentro, bota o carro na garagem ou a moto, vem o teu menino pequeno, vem teu irmãozinho, teu sobrinho, bota a mão lá, gugu dadá, bota na boca, ovo de aumento, é o problema, certo? Então, essa é a nossa realidade, mau uso da rede, má construção, olha que coisa linda, né? O PV a montante, o PV a jusante, aí não faz o teste de espelho, porque foi mal fiscalizado, porque o fiscal recebeu propina, aí fica um negócio desse. Aí acumula esgoto aqui e começa o fedor na cidade, né? Quem não sente aqui, muitas vezes, na região de Juazeiro do Norte, um esgoto que ou vem da lagoa ou vem de rede assim. Olha que sifão terrível, né? Você acumula esgoto aqui e só vai fluir quando acumular no PV a montante, aí começa a vazar, e você cria a pluma de contaminação do mesmo jeito, espalhando água, infiltrando, contaminando o aquífero do mesmo jeito. Então, nem sempre rede é saneamento. Eu sei que eu já passei um pouco do tempo, mas outra coisa é custo elevado. 60% a 80% do custo do sistema de esgotamento sanitário vai para a rede. E olha só, na rede, pelo menos, né, 50% vai para escavação e posto de visita, é um troço caro, rede é troço caro. Então, eu denuncio isso aqui, é algo que eu já venho sempre quando eu converso e debato a esse respeito, a priorização da capital em detrimento do interior do estado. Você vê nos dados, certo? Constantemente, comparando, olhando no Ceará aqui, esgotamento sanitário, por exemplo, para não alongar mais, 275 milhões de esgotamento sanitário,
Fortaleza e região metropolitana, 235. Quanto sobrou para o interior? 39. 39 não dá para fazer um sisteminha direito. Então, para concluir, eu quero mostrar aqui sobre o marco do saneamento. Vocês sabem que em 2019 teve esse projeto de lei, né, que foi assinado agora em julho de 2020, e aí, nesse novo, né, plano de saneamento aqui, o Plano Nacional de Saneamento Básico, para universalizar o esgoto até 2033, com investimentos estimados de 500 a 700 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Foi gasto agora no Covidão, né? Então, prós e contras do marco do saneamento. Eu quero elencar para você olhar que nem tudo que reluz é ouro. Vamos ser a favor, né, do negócio, desse marco. Vamos ser a favor. Bom, vai promover inclusão ao serviço? Vai. Mais pessoas vão ter acesso. Investimento maciço não visto em décadas. Isso é fenomenal. Eu não posso discutir. A geração de emprego e renda, meu Deus, vocês estão tudo empregados. É só querer, é só aprender o que vocês estão aprendendo no curso de vocês, que vocês têm emprego aí praticamente garantido. Vai pipocar em todo o país emprego e obra nessa área. A absorção da mão de obra qualificada. Vai. A mão de obra qualificada, você está se formando, vai precisar de técnicos, vai precisar de tecnólogos, vai precisar de gente para tocar essas obras, vai precisar de gente depois para ser contratado pelas empresas para poder manter, porque vai expandir o sistema e tem que ter pessoal, vai precisar de engenheiro, vai precisar de todos nós. Então, é interessante. Recuperação pós-pandemia, recuperação até econômica do país, também vai promover. Melhoria sanitária, e aqui eu boto de propósito, melhoria sanitária potencial das cidades, porque a gente tem essa mania de dizer, implantou um sistema de saneamento, agora nós teremos melhoria sanitária da cidade. Isso é conversa de político, porque na prática, se o sistema for mal implantado e mal operado e mantido, é só potencial. O esgoto vai correr aí a céu aberto com a rede implantada, o que é terrível, né? E é inadmissível no século XXI. Desenvolvimento nacional de infraestrutura, sem dúvida. Potencial para o crescimento real do setor, eu acho que não tem o que discutir. Agora, olha só, contra. Pequenas cidades podem ser deixadas de lado? Podem. Podem. Mesmo que tenha aí umas soluções propostas, podem ser deixadas de lado. E se não for deixado de lado no sentido de investimento, mas a população não vai aderir à rede. E se não houver adesão à rede, ligação ao sistema, não adianta de nada. Aí vai fazer o quê? Botar uma 12 no peito de seu Manel lá no bairro periférico, lá o coitado ganhando um salário mínimo com 75 anos de idade, né? Vai fazer o quê para ele ligar? Desvio de recursos em obras sociais. Vai acontecer? Com toda certeza. Lamentável. Empregos maciços de baixa qualificação. Esses empregos, todinho que vão ser gerados, a maior parte é de pessoas que não são como vocês. São pessoas, infelizmente, de baixa qualificação. Oportunidade para técnicos e engenheiro, eu coloquei aqui como contra. Sabe por quê? Porque vai ser bem menor do que as vagas ofertadas para quem não tiver qualificação. Então, talvez a absorção da mão de obra possa ser relativa. Eu não sei, só estou imaginando. Maciço investimento em rede coletora. Aqui eu coloco, né, como sendo um contra. Por quê? Porque você vai gastar o dinheiro todinho, 700 bilhões, né, e você colocar aí 80, né, pelo menos quase 600 bilhões de reais com rede coletora. Né? E aí, cadê o dinheiro para o tratamento universalizado? Vai ter dinheiro para universalizar o tratamento também, porque não sei se é muito interessante, do ponto de vista ambiental, fazer dessa forma. Então, a melhoria sanitária é relativa, no meu entendimento, e às vezes até piora. Uma qualidade na execução das obras, que infelizmente acontece, e também é um tempo necessário para mudança de paradigma. Então, meu povo, nessa discussão trazida hoje, eu concluo dizendo para vocês o seguinte: Ceará não é só Fortaleza, não, viu? O interior está esquecido. Essa é a nossa realidade. Os investimentos em rede são elevados em relação a todo investimento em sistema de esgotamento sanitário, incluindo tratamento. 60% a 80% do custo de implantação de SES estão atribuídos às redes coletoras. É muito. Mais da metade do interior do estado está sem coleta de esgotos. Realidade. Onde a coleta, ou há baixo índice de adesão, é mesmo que nada, ou falta ampliação, rumo à universalização do serviço do município todo. Tem município que tem 50%, 40%, o bairro mais chique. O restante está lá sem esgoto. E o pessoal está atolado na situação catastrófica, covídica, né? Má construção, má utilização da rede, manutenção deficiente, custo elevado de implantação, corrupção nos desvios de verbas em obras públicas. Todos esses são fatores terríveis que nós temos que lidar e minimizar.
E contribuições parasitárias, que é da água de chuva na rede, não prevista no projeto, são inadequadas e são sem fiscalização. O pessoal faz a ligação, a CAGES não toma conhecimento, e se toma conhecimento, vai fazer o quê? É complicado, né? Então, eu agradeço a todos pela atenção, espero ter contribuído, apesar de ter passado do tempo aí um pouco. Obrigado pela paciência também. Tranquilo, professor. Muito bom a palestra, parabéns, uma aula mesmo, certo? Então, tenho certeza que todo mundo aqui está bem satisfeito. A gente vai abrir agora, pessoal, para os questionamentos de vocês, certo? Então, a gente pede que vocês utilizem para fazer as suas perguntas, questionamentos. Vocês podem utilizar o chat, certo? Ou quem quiser pode abrir o microfone, falar, fique à vontade. A gente só pede que você se identifique com o nome, o semestre, certo? Então, a gente tem basicamente aqui os alunos da disciplina, aí temos o pessoal do quinto semestre, né, que já pagou a disciplina de sistema de esgotamento. Vicente, você quer começar? Pronto. Sim. Professor Lima, bom dia. Eu sou do Crato, do Val, estou cursando o quarto semestre do saneamento ambiental e nosso orientador é o Aureliano. Suas anotações aí, eu não sei se você está com esses dados da ANA de 2017. Limoeiro do Norte está entre uma cidade do interior que teve a capacidade de mais de 80% de sua cobertura. Bom, isso é só reforçando o que você nos colocou. Quanto ao geral da palestra, o que a gente vê no esgotamento sanitário? Se preocupa muito, é uma obra caríssima. Nós temos esse problema, nós temos aqui no Crato. Está sendo feito um orçamento de drenagem de tudo do nosso canal. O que é que acontece? Como você bem frisou, o orçamento tem que ser sempre federal, né? O custo é altíssimo. Mas o que surge também aí, a má qualidade da formação do serviço. Uma obra sem declividade, mal dimensionada. Isso tudo que você colocou, nós sabemos disso, nós vemos com o nosso orientador Aureliano. É só aumentando nossa capacidade da palestra. Então, o que nosso povo é desobediente, é mal educado. Então, o que começa de onde? De nós, do interior, que nós vamos cobrar. Quando for fazer um serviço, pedir o excelente serviço, de nota 10, não aquele paliativo. O que acontece muito, como você bem frisou, uma ligação dessa uma cidade pequena não vai haver, não vai ser contemplada com esse saneamento. Por quê? Porque o cara que ganha um salário mínimo vai custar a água dele, vai para 200 conto, ele paga 50, ele vai para 200 reais. Por quê? O caro não é água, o caro é o esgotamento. Tem outro problema que eu vejo muito problema que eu citei. Quando tem o esgotamento sanitário, se preocupa muito com o esgotamento sanitário, mas não se preocupa com quem vai interferir posteriormente, que é o quê? Os resíduos sólidos. Não se preocupa antecipadamente nos resíduos sólidos. É só essa colocação que eu venho agradecer, que a palestra foi muito fortuita e engrandecedora para nosso curso. Obrigado. Obrigado, Vicente. Eu que agradeço. É verdade, inclusive eu só queria pontuar, né, quando você citou aí o dado de Limoeiro, né, Limoeiro do Norte é um local privilegiado no Ceará, nesse aspecto, especialmente também por conta da grande atuação que tem, não só o Centec lá no Limoeiro do Norte já há muito tempo, como também o Instituto Federal lá, e eles trabalhando conjuntamente nisso também, eu penso que colabora muito, né, e existem políticos também expressivos naquela região, que são filhos da terra e que trazem as coisas, né? E, lamentavelmente, é outra crítica que eu faço, né? Nós, no Cariri, nós somos desprovidos de uma liderança política forte que possa realmente olhar para a nossa região verdadeiramente para garantir o aporte desses investimentos, né? Do ponto de vista de formação, eu acho que nós estamos indo razoavelmente bem. Eu acho que o Instituto Federal do Ceará faz um trabalho muito bom nesse sentido lá no curso de Engenharia Ambiental, tem formado profissionais competentes, tem entregue para a nossa região aí
profissionais que estão nos orgulhando, a gente que faz parte da instituição. O Centec, a história da FATEC já é também antiga na região do Cariri, também formando profissionais de qualidade que vão lá para a ponta fazer as coisas acontecerem. E precisa mesmo, Vicente, precisa mesmo. Nós precisamos de vocês, de profissionais que vão lá e se espalhem pelo interior do estado, aqui em Juazeiro, na nossa região aqui, em todo o estado, para dar a sua contribuição, fazer a sua diferença com o conhecimento acumulado que vocês têm. Porque quando chega no município, o município, às vezes, tem secretário de meio ambiente de município que, meu Deus, talvez não tenha nem o ensino médio direito, e é secretário de meio ambiente. Eu digo isso porque eu já tive a oportunidade de ser convidado para fazer projeto, e quando eu vou lá me reunir com o secretário, com o prefeito e tal, a gente conversando, a gente percebe, né? Então, vocês que são profissionais da área, que estão se formando, têm que ir lá no município fazer essa diferença. Com certeza, eu agradeço a intervenção. Ok. Bom, eu vou passar aqui a palavra agora para uma de nossas alunas da disciplina também, professor, a Maria Costa, certo? Primeiro, bom dia e parabéns pela palestra, foi muito proveitosa, eu gostei muito. Eu me chamo Maria das Dores e faço o 4º semestre de saneamento ambiental. E vou fazer aqui minha pergunta. Quais os principais desafios do esgotamento sanitário no Cariri? Desculpa, estava desligado aqui. Eu acho, Maria, que o nosso Cariri, o principal desafio é se preocupar com a contaminação do nosso lençol, certo? Então, nós implantamos o sistema de esgotamento, eu falei isso, né? Nós implantamos o sistema de esgotamento sanitário parcial no nosso município, que não está interligado. É quase como se nós tivéssemos jogado dinheiro no mato, como a gente costuma dizer. Se o sistema que fosse implantado, que foi implantado, tivesse sido ligado, ainda assim eu ainda criticaria dizendo que nós estamos com um problema terrível, porque esses sistemas estão aí, o professor, o doutor Vicente aí, né, que colaborou conosco quando ele falou aí relativamente a esse problema das redes mal construídas, né, ele reforçou aquilo que a gente discutiu, né, declividades insuficientes, que a tensão trativa, né, é insuficiente para arrastar os sólidos que se depõem na geratriz inferior do tubo. Rapaz, olha, mesmo que os sistemas estivessem ligados, por conta desse tipo de coisa, talvez ainda nós teríamos problema de espalhamento de pluma de contaminação. E o pior, não só lixiviando e percolando para contaminar o nosso aquífero, mas também aflorando isso e trazendo aqui para contaminar as pessoas no nível do pavimento. Então, eu acho que o principal desafio nosso do saneamento na nossa região metropolitana se vai sanear, saneie que preste. Construa um negócio que seja não só factível do ponto de vista de implantação, mas também de operação e manutenção. Que seja algo que realmente a CAGES possa chegar junto. Eu lamento, a CAGES é uma das maiores companhias de saneamento do nosso país. A gente pode se orgulhar como cearense disso, por um lado, mas, lamentavelmente, quando a gente faz essa comparação, uma das melhores do país, o nosso Brasil ainda é um país em desenvolvimento, ainda é um país com muitas coisas atrasadas. E o saneamento, nós temos saneamento quase do século XIX em muitos locais aí. Então, Maria, eu lhe digo o seguinte, o nosso desafio é implantar o saneamento e garantir que ele opere como é para ser, como a gente aprende nos livros. A gente aprende aí no livro de Crespo, de Nuvolari, a gente aprende no livro de Von Sperling, e quando implanta esse negócio, não é do jeito que está lá proposto pela ABNT, as normas não são respeitadas, os sistemas são mal construídos, eles entram em colapso, tem sistema, meu Deus, Vicente, você está no Crato aí, eu fui visitar uma estação de tratamento de esgoto no Crato, o concreto já está rachando lá no tratamento preliminar, a obra já antes de inaugurar. Então, Maria, o grande desafio não é só sanear, é que tipo de saneamento nós vamos entregar, né? E foi feita uma pergunta aqui sobre o investimento, né, da prefeitura, é o Cícero, obrigado, Cícero, da Prefeitura de Juazeiro do Norte fez, visando exatamente essa universalização do serviço, só que no nosso município. Está prevista aí a bagatela de 500 milhões aí, inclusive foi
vamos dizer assim, uma estratégia do município, né, de manter vamos dizer assim, o investimento. Ó, Cagés, fica com o esgoto aí para ti, porque se você for olhar, eu acho que o município de Juazeiro do Norte, ele não tem condições de abarcar na sua estrutura o saneamento de Juazeiro, não. Eu acho que, eu penso, alguém discorde aí, me ajude, discordando, me fazendo ver diferente, mas, no meu entendimento, se voltasse para o município, né, a concessão que foi dada ao Estado, né, por 20, 30 anos, eu penso que o serviço pioraria em muito, em vários aspectos, né? Nós não vamos discutir aqui as questões políticas, eu nem sei tanto discutir política, tenho uma visão assim, talvez não agrade, mas eu estou para dizer que esse investimento na verdade, foi uma proposta da própria Cagés, dizendo, olha, deixa a concessão comigo, que nós vamos investir 500 milhões dentro de Juazeiro do Norte, certo? E isso em parceria público-privada. Eu acho que, de novo, eu bato na mesma tecla. São absurdos R$500 bilhão investidos só na nossa cidade, com 274 mil habitantes, para universalizar. Ok, universalizou. Todo mundo tem rede passando na porta. A minha pergunta clássica o esgoto vai continuar correndo na coxia, Cícero? Sabe? É o que eu sinto, né? O esgoto vai continuar lá, no pavimento, espalhando, os carros passando, lançando aí aerossóis, né? Contaminando as pessoas. Se vai, eu lamento, né? É R$500 bilhão. Agora, se nós vamos avançar, se os profissionais vão ser contratados, olha, você vai para o concurso da prefeitura e o salário dos técnicos, do pessoal aí, dos engenheiros, é abaixo do piso do CREA, né? Aí por aí você tira a valorização, né? A valorização que o município, por exemplo, dá ao saneamento, dá aos profissionais, dá a quem tem a competência para chegar lá e fazer. E eu acho que o grande desafio também, em termos disso, nós, aí eu estou falando agora da FATEC e do Instituto Federal, junto também com a UFCA, que forma engenheiros civis, que também atua em saneamento, que é de nós formarmos realmente profissionais de qualidade, realmente profissionais conscientes dessa realidade, tanto da técnica, da norma, do livro, da ABNT, mas conscientes dessa realidade, que somente eles, os futuros profissionais, as futuras gerações, chegando nos seus postos, vão poder fazer que esses 500 milhões em Juazeiro e os 700 bilhões no país sejam realmente dignos, né, em termos dos seus resultados. É o que eu penso. Lima. Oi. Desculpa aí, turma, eu vou retornar de novo. É o seguinte, não. nós estamos com grande expectativa nesse novo marco do saneamento nacional. Mas, não sei se você notou, eu já comentei isso aqui com nossa turma, já começou o empecilho, o que você citou nesse instante, de Juazeiro. Cagés, Compesa, Pernambuco, eles não estão querendo abrir mão da concessão. Isso vai ser um dos primeiros empecilhos. Quer dizer, como você disse em Juazeiro, a Cagés Juazeiro não tem condição de assumir. A Cagés tem. Mas o que é que vai acontecer? Muito o setor privado não vai querer entrar com essa briga deles, né? Claro, Vicente. E olha, tem mais uma coisa. Nessa minha última fala, eu esqueci de dizer uma coisa, que é o seguinte. Você diz assim, a Cagés tem condições? Tem, eu disse. A Cagés é uma das melhores companhias de saneamento do nosso país, mas é do país Brasil, que ainda está lá atrás de saneamento, certo? Então, nós somos o quê? Cabeça de sardinha, né? Cabeça de sardinha, uma das melhores do país. Sim, a gente já ganhou prêmio, a Cagés evoluiu muito nos últimos anos, né? Eu acompanhei a Cagés, eu trabalhei lá na obra de saneamento entre 91 até 97, né? Então, eu conheci a Cagés como era antes e como ela foi até um dia desse, né? Minha mãe trabalhou na Cagés durante 48 anos, né? Ela veio da KN, antes do Planasa. Então, a gente conversa também em casa, diz, a Cagés mudou muito. Minha mãe é aposentada já dizendo, né? A Cagés mudou muito. E minha mãe, o sangue dela não tem hemoglobina, não. É água e cloro, né? Ela vestiu a camisa da Cagés, era apaixonada pela companhia. E sabe o que é que eu noto? Eu tenho amigos meus lá dentro, e a gente conversa também, assim, e a gente vê uma piora, lamentavelmente, uma piora do nível de serviço prestado para
comunidade. Vou dar um exemplo. Aqui na minha casa, muitas vezes eu pego água, né? Na minha conta da água está dizendo que está tudo de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, em termos de turbidez, coliformes, etc. Coliforme eu não sei, nunca fiz o teste lá no Instituto, mas eu muitas vezes abro a minha rede e quando eu boto lá água, não sai água, sai uísque. Né? E aí, lá na minha conta, diz que está tudo certo a turbidez. Né? E não está. Eu sei que são algumas situações fortuitas, mas é com muita frequência que acontece. Contaminação com ferro. Nós temos problema aqui na região do centro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Contaminação com ferro. Mas o produto para botar lá para poder fazer a complexação e remover é caro. E nem sempre a Caged se bota. Resultado, a gente fica aqui manchando as roupas brancas, certo? A água, ninguém aguenta beber, ela é objetável no seu odor, no sabor, quer dizer, é terrível. Então, nós temos esses problemas. A nossa companhia de saneamento do Ceará é muito boa, mas ela piorou, infelizmente, nos últimos anos. Índices de perdas alarmantes em Juazeiro do Norte, mais de 50%, certo? Índice de perda de água. E por aí vai. Então, quando você pensa assim, caramba, entregar para o município piora. Eu acho que sim. Agora, o problema é que o novo marco do saneamento quer propor o quê? Praticamente, num certo sentido, é uma privatização, é ou não é? É uma privatização. E aí fica a grande pergunta, né? Essa privatização vai realmente trazer benefício real para as pessoas? A agência reguladora de serviços vai ser competente, fiel e honesta na sua regulação, né? Do serviço prestado pela empresa privada, ou nós vamos sofrer como nós sofremos com as telecomunicações, né? Que a TIM, Claro, Oi, Vivo, Morta, todas elas, né? Roubam os usuários de centavo em centavo, fazendo milhões. E, infelizmente, as multas são aplicadas pela Anatel, mas 20% são pagas, o resto fica por isso mesmo, e assim a gente vai arrastando. Pareço até deprimente, né, trazendo esse tipo de situação, mas é o que a gente tem que enfrentar, é com isso que a gente tem que lidar. Às vezes eu fico assim, você está dizendo, a expectativa, Vicente, eu também estou com uma expectativa muito boa do marco, né, mas sempre com esse meu pezinho que eu tenho atrás, sabe, rapaz, na prática, vai ter angu de caroço aí que as empresas não vão querer se meter, vai dar problema, vai ter problema político, vai ter interferência política, lamentavelmente, no sentido negativo, né? Eu acho que a política deveria ser em torno de mediar os conflitos para tentar beneficiar a população. Infelizmente, não é isso que acontece na prática. Ô Lima, você tocou no... Desculpe novamente a interrupção. Pode falar. Porque a conversa vai adiantando e a gente vai caindo no mesmo assunto. Um exemplo que eu disse, você também citou no seu discurso, na sua palestra, como eu estou dizendo, nesse marco regulatório, o que eu quero dizer é o que você está dizendo, assim para mim compreender. As grandes empresas que vão querer assumir, vão querer Juazeiro, Crato, Barbalha. Vai ficar a cidade de Nova Olinda, Santana, ninguém vai querer. Por quê? Porque, eu vou citar um exemplo que eu conheço de perto, é o de Petrolina. A rede de água é 40%, o rio passa dentro de Petrolina. A água é 40% da conta de água e 60% é rede de esgoto, coletora. É caríssimo, a água lá é caríssima, então é como a gente estava dizendo. O rico pode pagar, aí você diz, quem é que vai assumir? Qual a empresa que vai querer que só 20% da cidade vai assumir a rede coletora? Vai pagar, não é? Olha, é um custo altíssimo. Altíssimo, a Caged é estatal, certo? Então, tem tarifa lá, etc., para o pessoal mais carente, etc. Mas olha só, a Caged, quando começou a implantar a cobrança do esgoto, né, ela colocou 100% da água. Isso é um absurdo. É um absurdo, né? Eu já dizia, e aí até o Instituto Federal ajudou na época a campanha, né, para poder fazer a conscientização das pessoas aqui no Juazeiro, para poder fazer a ligação. Mas também foi discutido isso, né? E aí eles acabaram dando ouvidos, não só a nós na discussão, mas também, certamente, alguém lá por cima também, lá por Fortaleza, por lado da Europa, também nesse sentido, né? De dizer assim, olha, tá errado, 100% não, porque o coeficiente de retorno das nossas redes, vamos pelo menos aplicar o coeficiente de retorno da norma, 80%, significa que 20% não vai chegar na estação. Então, a energia elétrica,
o cloro que você vai usar lá para dosar, é só, todo o custo que você vai ter, que chega lá no tratamento preliminar e no reator, é só de 80% da água, o resto fica para fora. Então, você cobre pelo menos 80%, e aí foi o que foi feito. Agora, imagine, se a própria companhia estadual, que o Estado é para ser pelo povo, já foi logo metendo a faca, né, no nosso bolso, cobrando 100%, de uma forma, eu não acredito, de maneira nenhuma. Os engenheiros da CAGES são altamente competentes, os cabas sabem das coisas, rapaz. Eu tive a oportunidade de conviver com muitos deles. Os cabas sabem. Eles sabem que é o coeficiente de retorno. Mas eles botam porque dizem, rapaz, a gente precisa faturar, porque a gente precisa de ganhar dinheiro aqui, que senão a empresa não vai dar lucro, né? E aí eu faço essa crítica. Eles sabem, mas eles colocaram. Mas não emplacou, né? O pessoal, opa, tá errado aí. E aí eles voltaram atrás. Imagina uma empresa privada, hein? Imagina uma empresa privada. Se não vai colocar, como se diz assim, né? Dando uma de doido, né? Como a gente diz aqui no Matuto, né? Dando uma de doido. Bota lá para ver se cola. Aí, se alguém não reclamar, se não tiver um caba sabido no município, né? No município pequeno, se não tiver um secretário lá que é tecnólogo formado na FATEC, que não é engenheiro ambiental formado no Instituto. Epa, isso aí. Não, tá errado. E botar a boca no trombone, reunir a associação, reunir gente, reunir o prefeito, vamos lá conversar com o governador, que história é essa? Vamos falar na agência reguladora, vamos conversar. Como foi isso? Tá errado. Aí os camaradas voltam atrás. Eu espero, né? Então, tem toda essa dificuldade. Eu penso que pode ser que piore o serviço para... Mesmo que a população tenha acesso, mas talvez nós vamos ter esse problema. A empresa tem baixa lucratividade, começa a oferecer um serviço pífio. Então, pode acontecer. Pode acontecer também de que muitas pessoas de baixa renda não tenham acesso. E se tiver acesso, de novo, vai ser um serviço de qualidade inferior. Eu temo por isso. Infelizmente, eu temo por isso na privatização. Não que a CAGES... Mas, professor, e aí? A CAGES também não está fazendo esse serviço todo, não. Veja que sinuca de bico a gente se encontra, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por conta da nossa cultura, se a gente deixar com o Estado, é um serviço, não é tão bom assim. Se a gente deixar na iniciativa privada, a gente corre o risco de que as pessoas em vulnerabilidade social sofram com um serviço de qualidade inferior. Essa é, infelizmente, uma situação que a gente provavelmente vai enfrentar com o novo marco. Ok, professor, muito bom. Certo? Então, parabéns aí ao Vicente pelas excelentes colocações. Então, quando a gente traz uma palestra dessa, é justamente para gerar essas discussões, né? Bom, a gente tem uma pergunta aqui no chat, né? A do Cícero, que o professor já respondeu, né? Que é aluno da disciplina também. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Pessoal do Aureliana? Diga lá. Eu quero. Sou Ana Karine, sou do 5º ano do saneamento, e esse negócio de particular, né? A parte privada para dar início ao saneamento. Eu já li sobre a Argentina, o Chile, que lá é privado e dá certo. Por que aqui no Brasil não dá, né? Eu queria saber a implantação deles, que eles colocam, tem uma porcentagem do governo, né? Que eles botam uma parte para incentivar o saneamento. A minha resposta, Ana, quando você olha para... Você sabe que nosso nível cultural, nosso nível educacional é um dos piores no ranking. Se você for olhar para a Argentina, não estou falando nem educacional, em nível cultural, o povo argentino é um povo que é quase inglês, né? Aliás, eles quase que queriam ser Inglaterra, né? Aquela briga das ilhas Falklands, né? E eles são assim, a gente nota que eles têm aquela empáfia do europeu. Você conversando com a Argentina, eu tive uma professora argentina, né? E ela mora... também respeitando que o Chile e a Colômbia também tem, quase 100% de saneamento. Pois é, aí o Chile também é outro país que também tem uma situação cultural e educacional talvez mais assim, sofisticada, mais consciente do que as nossas coisas, a população média. Agora, a Colômbia me surpreende, né? Talvez seja um caso a estudar, para dizer por que um país atrasado como a Colômbia consegue e a gente não. Será que por conta de algum tipo de imposição, as pessoas lá estão acostumadas a outro tipo de cultura?
nós aqui, lamentavelmente, nós somos conhecidos no mundo como o povo do jeitinho, você sabe disso. E talvez essa nossa cultura impeça da gente implementar as coisas como tem que ser. Eu sempre tenho colocado, o Brasil faz reuso sem saber que faz reuso. Faz reuso potável indireto, não vou dizer potável direto não, que é demais, brincadeira, né? Tô brincando. Mas a gente faz reuso sem saber, a gente faz saneamento sem saber, né? Tudo a gente faz sem saber. As coisas que acontecem sem normatização, sem institucionalização, sem uma padronização. O engenheiro, todo mundo é engenheiro, né? Eu sempre tenho conversa com meu filho, ele está fazendo engenharia civil, e ele diz, pai, precisa de um engenheiro. Como é que precisa de engenheiro? Infelizmente, o camarada chega na obra e o mestre de obra, ele é engenheiro. Ele chega assim, diz, doutor, que eu tenho experiência de 20 anos, trabalhei em São Paulo. Quer dizer, nós sabemos fazer construção civil, não precisa de engenheiro, nós sabemos fazer reuso, sem saber nem o que é a definição de reuso. A gente faz todas as coisas, como a gente diz no Matuto, na tora, né? Nós não temos manuais, nós não temos normativos, os profissionais são desvalorizados, os profissionais não são obrigatórios, os profissionais técnicos especializados, o CREA nosso não fiscaliza adequadamente o dinheiro que a gente paga para o CREA, só para o pessoal ir tomar uísque escocês aí nas reuniões em Brasília, no Confea. É uma crítica ácida que eu estou fazendo, mas é porque eu vejo há anos isso, né? E aí, quando você diz assim, os outros países conseguiram, então a gente precisa saber como é eles lá em relação a isso. Eles fazem o jeitinho, ou eles cumprem eles fazem o que precisa ser feito, porque o brasileiro não faz. Ele sabe o que precisa fazer, mas ele não faz o que precisa ser feito. Essa talvez seja a grande diferença, lamentavelmente, Ana. Eu vejo, assim, que a falta de educação, né, do conhecimento também. Eu vejo aqui as pessoas que nem entendem, eles pegam, jogam o lixo dentro daquele esgotozinho que vai passando, não, vai para o lixo, acha que vai se resolver ali. Então, e outras coisas, eu disse que a educação é o fundamento do povo, porque se a gente tiver consciência, né, que isso, porque eu vejo o Marco como uma vitória, que se realmente funcionar, vai ser uma coisa muito boa para todos, né? Em relação ao trabalho, à educação, à saúde, né, do povo, vai voltar muita coisa boa, até para os empresários, né? Sem dúvida. Olha, o Cícero comentou aqui, e eu destaco o comentário dele, como, por exemplo, o nosso problema com a Romaria, né? E aí, esse problema do rodízio de abastecimento, que é uma coisa terrível. Quando você fecha uma rede que está pressurizada, você promove intrusão de infiltração na rede. Certo? E aí, essa rede, quando volta a abastecer, ela entra em contato com a contaminação que entrou, das infiltrações, certo? Provenientes de danos na rede rachada, nas juntas mal executadas, certo? Passa caminhão pesado, às vezes, em cima e quebra a bolsa, e fica ali, o vazamento infiltra e não é visto porque ele é pequeno. Quando a rede seca e despressuriza, é o contrário. O que tiver fora tende a entrar. Então, a gente contamina a nossa rede. É um fator. Rede de abastecimento d'água. E aí você tem essa questão da rumeirada, que os bairros vários têm que ser desassistidos, especialmente os que não são nobres, né, como você bem colocou, para poder atender a população no período de romeirada. A população flutuante de Juazeiro aqui fica parecendo uma capital, né, mas é uma capital de sujeira, uma capital de aglomeração, né, de lixo, lamentavelmente. Essa é a nossa realidade cultural, né, e que a gente tem que lidar com ela. Eu realmente não vejo outra solução a não ser ter paciência, fazer trabalho de formiguinha e influenciar o máximo de pessoas possíveis. E eu, e você, nós, que somos técnicos da área, fazemos a nossa parte. Meu esgoto aqui em casa, eu quebrei tudinho aqui e foi o jeito. E liguei a rede, separando a água pluvial do esgoto que vai para a ligação da CAGES. Minha casa é ligada na CAGES. Quando eu ando na rua, se eu estou chupando um bombom, comendo uma coisa, eu boto no bolso, eu não jogo no chão. Mas está cheio, certo? Mas eu não vou jogar. Para dar o exemplo, para que quando eu falar lá no instituto, lá nas minhas aulas, para que quando
numa roda de conversa com os amigos ou com a família, eu falar alguma coisa, eu tenho o mínimo de condições de que as pessoas possam ouvir o que eu tenho a dizer, porque pelo menos, eu me esforço, dentro das minhas limitações, mas eu me esforço para fazer a minha parte na questão da preservação ambiental, na questão da melhoria da qualidade de vida no centro urbano, no jogar lixo, no entupir, certo? E assim vai. Cada um de nós tem que dar nossa contribuição, especialmente os técnicos da área, né? Nós que somos os profissionais, a sociedade precisa de nós, com certeza. Sim, eu agradeço, viu? A palestra foi ótima para o nosso conhecimento, esclareceu muita coisa. Realmente, eu não tinha notado isso, eu morei em Fortaleza e realmente lá é bem servido, quer dizer, só os bairros chique, né, nobre de lá, porque tem um bairro lá que é a Maraponga e tem um bairro que é o Mudubim. O Mudubim é mais pobrezinho lá e não tem um saneamento lá, não colocaram. Pois é vizinho tem, né? É verdade. Okay, eu agradeço, foi ótimo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, excelente. Não, e uma parte lá da Maraponga não funciona, viu, o saneamento, porque deu problema. Sim, é problema, rapaz, é brincadeira. Saneamento realmente é uma coisa muito complexa, porque é a engenharia mais social que a gente conhece, é a engenharia mais aproximada das pessoas carentes que a gente conhece, né? As outras, engenharia civil, no sentido de construção de prédios verticais, a engenharia mecânica, é mais para atender atende a todos, infraestrutura a todos, mas se você for olhar, é mais afastado assim do povo. Quando você vai para o saneamento, quando você vai para a parte da ambiental, você percebe que é uma coisa que lida mais com os problemas mais básicos das populações, né, as populações mais vulneráveis. E aí é complicado porque nós temos um povo que é vulnerável não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista de educação. E aí, sem educação, pode empencar bilhões de saneamento, não vai adiantar, adianta alguma coisa, tá? Mas não vai adiantar muita coisa, não. Esse é o meu entendimento. Eu acho que bater na tecla de educação é o importante, porque a educação, ele modifica o ambiente total. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí eu agradeço, viu? Obrigado. Tá. Ok, professor. Alguém mais quer fazer algum comentário, algum questionamento? Pode ficar à vontade, a casa é de vocês. Então, pessoal do quinto semestre, a Geice, o Ítalo. Bom, professor, se você quiser divulgar aquele evento lá que a gente estava comentando antes do início da palestra, fica à vontade, viu? Tá bom. Pessoal, é o seguinte, o Instituto Federal do Ceará está aí numa iniciativa, né, aqui em Juazeiro do Norte, para trabalhar um ciclo de palestras para discutir essa questão do saneamento no contexto do marco do saneamento e envolvendo professores aí de vários campi do Instituto Federal que tem o curso de Engenharia Ambiental, como é o caso do Maracanaú, o Quixadá, Fortaleza e o nosso aqui, né? O Maracanaú foi o primeiro curso no Ceará, depois Juazeiro do Norte, e aí Quixadá foi o terceiro curso, e Fortaleza foi o último a ser implantado, inclusive, foi implantado, inclusive, baseado no nosso curso, né, tivemos nós participamos lá na alteração da grade do curso para poder haver compatibilidade entre esses cursos, então aí, esses cursos hoje são praticamente um só, do ponto de vista de como eles formam os profissionais de engenharia no Ceará. E aí, os professores estão tendo essa iniciativa, né, para fazer esse ciclo de palestra, onde vai discutir a questão dos recursos hídricos, da gestão das águas da bacia, a questão da escassez, a questão de como fazer o gerenciamento das águas superficiais e subterrâneas, e a questão também do saneamento quanto ao aspecto tanto de rede como de tratamento. Vamos discutir isso no âmbito do marco do saneamento. Isso deve acontecer em setembro. Eu disse para o professor Aureliano que assim que eu tiver as informações, talvez eu seja um dos palestrantes nesse encontro lá, a convite de uma das professoras que estão organizando lá, que é a professora Ianice Tatiane, aqui do campus, né? E aí, vocês já ficam logo de antemão convidados para participar.
E aí, assim que eu tiver o link lá, a gente tiver a divulgação, eu passo para o professor Eliane, aí ele socializa com todos vocês, para que vocês possam também colaborar conosco, viu? Nesse evento. Vai ser em setembro, se Deus quiser. Então, obrigado a todos, obrigado aí pela calorosa recepção. Muito obrigado mesmo. Certo. Bom, professor, tá ok. Aí a gente fica aqui no aguardo. Bom, pessoal, alguém quer fazer mais algum questionamento? Aí a gente está perguntando se vai ser remoto o evento, né? Vai ser remoto. O evento vai ser remoto, Aqui no Instituto, nós continuamos dando aula, né? Ainda estou dando aula até novembro. O nosso semestre termina em outubro, dia 24 de outubro, mas até novembro se espera ainda que o Instituto, por exemplo, continue remoto, né? Por conta da situação da pandemia. E aí, por várias razões, a decisão parece que é essa, que nós vamos continuar indo até quase final do ano pela via remota. Então, esse evento deve acontecer pela via remota ainda, sim. Tá ok, professor. Então, o pessoal aqui está parabenizando o chat pela excelente palestra, muito bom. A gente não vê nem o tempo passar, né, professor? Obrigado, Bom, obrigado. Então, professor, a gente, assim, acho que a gente não tem mais, o pessoal não tem mais nenhum questionamento, né, nenhuma pergunta. Tá certo. Bom, então, a gente queria agradecer demais, né, tanto em nome Eu do que curso agradeço. de Tecnologia e Saneamento Ambiental, tanto em nome da FATEC Cariri, né, por você ter aceitado o nosso convite, né. Eu lembro que quando eu fiz o convite, você estava de férias, né, professor? Aí você perguntou se daria para a gente colocar para a segunda semana de agosto. É verdade. Então, a gente agradece demais a sua disponibilidade. E a gente vai emitir um certificado. Sim. A gente vai emitir um certificado, né, relativo à palestra, aí eu vou estar lhe enviando por e-mail, certo? E a gravação também da palestra. Okay? Tá bem, eu agradeço. Inclusive, meu e-mail está aí, né, ainda na tela. Se vocês quiserem entrar em contato, alguma coisa que eu possa colaborar, estou à disposição. E também, se outra oportunidade precisar, eu tenho uma palestra que foi da minha área, do doutorado que eu terminei, tratando a questão da gestão de águas residuárias pela via descentralizada, né? E aí eu tenho uma palestra sobre tratamento de águas residuárias, né? Nessa parte do conceito da gestão descentralizada, que nós não conhecemos muito, pelo menos no sentido de sistematização do conhecimento nas universidades. Só para vocês terem uma ideia, somente em 2011 foi que o governo brasileiro lançou um edital da FINEP para poder montar uma rede de 13 universidades. E aí, na época, eu participei dessa rede, foi inclusive liderada, essa rede de 13 universidades, por um cearense, né, pelo professor André, lá da UFC, e aí foi, a pergunta do governo e aí, vamos descentralizar o esgotamento sanitário, a gestão de águas residuárias no Brasil? E aí, o Brasil inteiro, né, pelo menos em 13 universidades, produziu teses, dissertações de mestrado, tese de doutorado, estudos nesse sentido, né? E então, desses trabalhos foi o meu, e aí eu tenho interesse em divulgar essa questão, até uma forma de responsabilidade social minha, o governo investiu na minha formação, e aí eu tenho que, sempre que eu tiver oportunidade, passar isso para os meus colegas, para os formadores, para os técnicos, para os tecnólogos, para os engenheiros, para poder eles entenderem coisa que nós não estamos acostumados a receber na universidade tradicionalmente, porque nós estamos mais voltados apenas para a óptica de gestão centralizada de conceito de saneamento, né? Então, aí, se vocês quiserem, num outro momento, né, oportuno, a gente pode combinar e trabalhar esse assunto. Também sobre reuso de águas residuárias, que é um tema que eu gosto muito, gosto de tratar, porque ele se liga no tema da descentralização muito fortemente, né? Então, eu posso colaborar num outro momento que vocês acharem pertinente, fica à disposição. Para mim, eu estou fazendo essa propaganda porque eu me sinto na obrigação de divulgar esse tipo de coisa. Eu agradeço. Pois tá ok, professor, certo? A gente tem uma disciplina aqui, né, de reuso de água residuária, se eu não me engano, no 5º semestre, e aí a gente pode estar se organizando aqui para entrar em contato com você para a realização dessa palestra, viu? Tá bom, tá certo, a gente combina aí um momento apropriado aí, viu? Então, tá ok. Tranquilo. Então.
Pessoal, então um grande abraço, muito obrigado aí pela atenção. Abraço, abraço. E aí, conforme eu lhe falei, a gente vai estar, eu vou estar lhe enviando o seu certificado aí por e-mail, ok? Equivalente à palestra. Tá e certo. aí a gente lhe agradece mais uma vez aí pelo convite. Tá bom, eu que agradeço. Então, até mais, até a próxima. Até a próxima, professor. Abraço. Até mais. Até. Que aula, hein, professor? Muito bom, né? Muito boa, maravilhosa. Muito bom. Só interromper aqui a gravação.